Olá, aqui é o professor Vitor Araújo. Falaremos agora de extremos de uma função, o uso da derivada para achar máximos e mínimos num intervalo. Os pontos onde a derivada se anula, a derivada é zero, dizem-se pontos críticos de uma função e é neles que podemos encontrar pontos de máximo e mínimo locais. Okay? Observem esta figura aqui. No intervalo AP, nós temos dois pontos críticos. Aqui, a derivada é zero aqui e a derivada é zero aqui, no C. No D, no C. A inclinação da tangente é nula, portanto aqui a tangente é horizontal e aqui também a tangente é horizontal. Estes dois pontos são pontos críticos. Agora observem que o máximo absoluto da função é este ponto aqui, que é um extremo do intervalo. E o mínimo absoluto, o mínimo da função, o valor mais baixo do segmento da função, está aqui no outro extremo. Certo? Observem que neste ponto crítico, em torno do ponto C, a função ela tem aqui no C um máximo na vizinhança, um máximo local. Ela está, o valor da função em C é o maior entre os valores ali perto dele. E, analogamente, o D, ao contrário, é um mínimo local. Ele é o menor valor entre todo mundo perto dele. Certo? Então, as derivadas podem nos achar localizar certos candidatos a máximos e mínimos, mas nós precisamos de olhar com atenção os extremos do intervalo onde nós estamos olhando a função. Tá? Então, para uma certa função f de x, dizemos que um ponto x0 é um ponto de mínimo local, se existe um intervalinho centrado no x0, onde o f de x é maior ou igual que f de x0 para todos os x0 e todos os pontos desse intervalinho. Por exemplo, o D é um ponto de mínimo local para f. Este pontinho aqui é de mínimo local. Máximo local é um ponto em máximo local se existe um intervalo onde o f de x é menor ou igual que f de x0 para todos os pontos x nesse intervalinho. Então, aqui temos um máximo local, o ponto C. Aquele gráfico. Os pontos de máximo ou mínimo local no interior do intervalo, de uma certa função derivável, são sempre pontos críticos. Okay? Porquê? Bom, porque por um lado, se ele é máximo local, então quando eu olho à direita, eu tenho que ter esta relação, porque o f de x é maior ou igual que o f de x0. E quando eu olho à esquerda, eu tenho que ter esta relação, porque o f de x é menor ou igual que o f de x0. Porque o f de x, sim, é maior ou igual que o f de x0. Então, e o x menos x0 é negativo, né? Então, à direita eu tenho isto e à esquerda eu tenho isto, certo? E, portanto, se a função é derivável, significa que o limite existe. Então, estes dois limites, à esquerda e à direita, têm que ser iguais, têm que coincidir, e, portanto, eles têm que ser zero. Portanto, só o f é derivável se acontecer que o f é zero ali, certo? Então, se eu tiver um máximo ou mínimo local no interior do domínio de uma função derivável, automaticamente ele é um ponto crítico. Automaticamente a derivada tem que ser zero lá. Certo? Um ponto diz-se máximo absoluto se o f de x é maior ou igual que o f de x para todos os pontos do domínio da função. Analogamente, o x0 diz-se um mínimo absoluto se o f de x0 for menor ou igual que f de x para todo o x no domínio da função. Voltando ao nosso exemplo, este é o máximo absoluto, este ponto aqui, o B, e este é o mínimo absoluto. Okay? Acontece também que, reparem que os extremos absolutos do exemplo anterior estavam no bordo do intervalo, os extremos absolutos podem estar onde não há derivada. Olhem só este exemplo aqui, né? O ponto de mínimo absoluto, com certeza está aqui, menos 1, né? Corresponde a x igual a 0, aqui, menos 1. Faz parte do domínio, porque está no domínio da função, mas não existe derivada aqui. Ok? Então, os pontos onde não existe derivada precisam de ser olhados com cuidado, porque eles podem ser extremos da função, podem ser máximos ou mínimos absolutos. Um ponto crítico também pode não ser extremo, pode não ser nem máximo local, nem mínimo local. Olhem só. Para f de x igual a x ao cubo, tem aqui o gráfico de x ao cubo, x igual a x ao cubo, o zero, sem dúvida,
tem tangente horizontal. É fácil vocês calcularem a derivada de x ao cubo, ok? Não é complicado, e a derivada é zero, em zero, ok? Então o zero é um ponto crítico, mas claramente o zero não é máximo local, nem é mínimo local para x ao cubo, né? Porque ele não é, o valor zero não está acima de todos os valores numa vizinhança, nem está abaixo de todos os valores numa vizinhança, ok? Então os pontos críticos podem não ser extremos locais. Okay? O que nós vimos foi que os extremos locais são necessariamente pontos críticos se eles estiverem no interior do domínio de uma função derivável. Okay? E finalmente é possível também que máximos e mínimos absolutos nem existam. Olhem só, esta função, por exemplo, aqui, né? Que eu tenho assíntotas verticais aqui. Tá? Esta função não admite pontos de máximo absoluto nem de mínimo absoluto, né? Porque o valor máximo da função não existe, ela cresce arbitrariamente grande, ela vai para o infinito, né? E o valor mínimo também não, vai menos infinito. Okay? Não existe um valor máximo nem um valor mínimo para esta função. Okay? É possível, no entanto, garantir a existência de extremos absolutos em certas condições. Portanto, uma função contínua definida num intervalo fechado, portanto, um intervalo que contém os extremos, sempre tem máximos e mínimos absolutos. Okay? Certo? Então, se eu estiver trabalhando num intervalo fechado, eu tenho máximos e mínimos absolutos. Se não, posso não ter esses máximos ou mínimos absolutos. Okay? Então, todos os exemplos anteriores sugerem um método para determinar um valor máximo e mínimo de uma função. Okay? Isso é muito importante em aplicações. O método é muito simples. Para determinar o valor máximo e mínimo de uma função, definir um intervalo fechado, a gente procede da seguinte maneira, uma regrinha, uma espécie de receita de bolo. Ache todos os pontos críticos de f e os valores de f nos pontos críticos. São candidatos a máximo e mínimo. Ache todos os pontos onde f não é derivável e os valores de f nesses pontos. Também podem ser máximos ou mínimos. E ache os valores de f nos extremos do intervalo. Okay? Portanto, o maior valor obtido entre os calculados acima é o valor máximo absoluto e o menor valor obtido entre todos os calculados acima é o valor mínimo absoluto. Okay? Nós só precisamos de encontrar os pontos críticos, encontrar os extremos e encontrar os pontos onde a função não é derivável. E aí calculamos o valor da função. O maior deles é o máximo, o menor deles é o mínimo absoluto da função no intervalo nos ensaios de estado. Um exemplo. Determina os extremos absolutos da função g de x igual a 2t ao cubo mais 3t quadrado menos 12t mais 4 no intervalo menos 4, 2. A função é polinomial, portanto ela é contínua, ela é derivável e sabemos que tais extremos existem. Okay? Então calculamos a sua derivada e achamos os pontos críticos no intervalo dado. Okay? A derivada está calculada aqui. E obtemos 6t mais 2t menos 1. Temos t igual a menos 2, t igual a 1 como zeros da derivada, ambos no intervalo dado. Calculamos os valores da função nos pontos críticos e nos extremos do intervalo. Aqui os cálculos. Né? Em menos 2, em 1, em menos 4, que é um extremo, e em 2. Portanto, o máximo absoluto é 44, atingido em menos 2, e o valor mínimo absoluto é menos 28, atingido em t igual a menos 4. Ok? Isto é um resultado muito simples. Outro exemplo é, por exemplo, eu peguei a mesma função, mas agora quero os máximos e os mínimos no intervalo 0, 2. Portanto, a função é a mesma, só muda o intervalo. Isto muda completamente a resposta. Dos pontos críticos menos 2 e 1, apenas um está no intervalo dado, portanto calculamos os valores da função em 1 e nos extremos, t igual a 0, t igual a 2. Está aqui a conta. Concluímos que o máximo absoluto é 8 atingido em t igual a 2 e o mínimo absoluto é menos 3 atingido em t igual a 1. Vamos agora entrar em cálculo de derivadas, regras de derivação. Okay? Como é que nós calculamos as derivadas sem termos que calcular explicitamente todos aqueles limites, certo? Vamos ver em particular como é que nós podemos rapidamente descobrir que a derivada deste polinómio é esta função aqui.
ok? Isto aqui, simplesmente eu dei um exemplo e digo que esta é a derivada, tá? Mas vai ter uma regrinha para calcular isto, uma regra muito fácil, que vocês vão aprender daqui a pouquinho.